Olá pessoal, tudo bem? Eu sou William Rossi, do Manual do Inglês, e nesse vídeo eu vou explicar como utilizar as palavras although, though, even though e a diferença delas para as palavras despite e in spite of. Então, confere aí. Bom, essas palavras although, though, even though, despite e in spite of, elas são usadas para indicar um contraste na frase. A diferença, basicamente, é na ênfase e na estrutura. Então, eu vou mostrar exemplos de cada uma delas para você ver como é que funciona. Então, olha só, vamos começar com although. Então, por exemplo, although it rained a lot, we had lots of fun. Although it rained a lot, we had lots of fun. Então, embora tenha chovido muito, nós nos divertimos bastante. Então, a primeira coisa, although é usado sempre com sujeito e verbo. Então, toda vez que você usar although, você precisa usar logo na sequência o sujeito, qualquer sujeito e um verbo. Então, essa é a estrutura que você deve seguir para usar although. Então, o although é o embora, it é o sujeito. No caso, como a gente está falando de chuva, do tempo, então é o sujeito neutro, que é o it. E o verbo chover, Rain está aí no passado, rained. Então, essa é a sequência que você deve usar com although. Bom, vamos ver outros exemplos. Although she smokes a lot, she looks healthy. Although she smokes a lot, she looks healthy. Embora ela fume muito, ela parece saudável. Então, tá vendo? Although she smokes. Então, a gente tem o although, que é o embora, o sujeito, que é she, e o verbo, que é fumar. Tá vendo? Então, você vai seguir essa estrutura sempre. Vamos ver mais exemplos. Although the traffic was heavy, I arrived on time. Although the traffic was heavy, I arrived on time. Embora o trânsito estivesse pesado, eu cheguei no horário. Então, although the traffic é o sujeito e was é o verbo. I can't play the piano, although I took lessons for years. I can't play the piano, although I took lessons for years. Eu não sei tocar piano, não consigo tocar piano, embora eu tenha feito aulas por muitos anos. Então veja que o although você pode usar no meio da frase também, não faz diferença. Então, você usa although, o sujeito, que é I, e o verbo, que é took. Tá? No caso aqui, take lessons, é fazer aulas. Tá? O pessoal vai perguntar, mas não é make, não é do. É porque são expressões, então, quando você quer falar que você faz aulas de alguma coisa, você usa, então, take lessons. Bom, tudo que eu falei sobre o although, essa estrutura que você usa para although, você usa também para though e even though. Daqui a pouco eu vou dar exemplos dessas palavras também, mas elas são equivalentes, basicamente têm o mesmo significado e usam a mesma estrutura. Então lembra que com although, though e even though, você vai sempre usar dessa forma. Uma dessas palavras, sujeito e verbo, sempre com sujeito e verbo. Agora, qual que é a diferença delas para usar o outro grupo que é despite ou in spite of? Então, esse segundo grupo tem uma estrutura diferente. E significa apesar de. Então, olha um exemplo. In spite of the rain, we had lots of fun. In spite of the rain, we had lots of fun. Então, eu estou dizendo que, apesar da chuva, nós nos divertimos muito. Então, veja que com in spite of, eu não devo usar sujeito e verbo. Você não pode colocar sujeito e verbo. Você vai poder usar um substantivo, um pronome ou ing. É uma dessas três opções. Então, no caso aqui, eu tenho the rain, que é um substantivo, a chuva. Então, apesar da chuva, in spite of the rain, we had lots of fun. Então, basicamente, essa é a diferença. O grupo do although, você sempre vai usar com sujeito e verbo. O grupo do in spite of, você vai sempre usar com um substantivo ou pronome ou verbo no ing. In spite of the heavy traffic, I arrived on time. In spite of the heavy traffic, I arrived on time. Apesar do trânsito pesado, eu cheguei no horário. Tá vendo? Então, in spite of,
eu usei com heavy traffic, que é o trânsito pesado, que é um substantivo. Então você veja que eu fiz os exemplos com a mesma ideia dos exemplos anteriores, com although, só que eu usei in spite of, porque a ideia é equivalente. Todas essas palavras são usadas para você indicar um contraste. A diferença nesse caso é a estrutura, a forma de você montar. Então, em várias situações você vai poder usar uma ou outra, só tomando cuidado de montar na estrutura correta. In spite of that, we'll keep on trying. In spite of that, we'll keep on trying. Apesar disso, nós vamos continuar tentando. Nesse caso, ó, in spite of that, eu usei com um pronome, então não tem problema, né? Você pode usar também dessa forma com alguns pronomes. Despite being hurt, he walked home. Despite being hurt, he walked home. Apesar de estar machucado, ele foi para casa andando. Então, olha só, apesar de estar machucado. Depois das palavras in spite of ou despite, você pode usar um verbo com ing, não tem problema. O que não pode é você colocar um sujeito e um verbo, tá? Então, o único verbo com ing pode ser usado porque o ing forma o gerúndio e o gerúndio em inglês ele pode ser usado como se fosse um substantivo. Ele faz o verbo funcionar como se fosse um substantivo, então é por isso. Mas enfim, é só você lembrar que você pode usar com verbos no ing, na forma ing. Tá, e lembrando que in spite of ou despite é a mesma coisa, você pode usar um ou outro que tanto faz, tá? É exatamente igual. Só toma cuidado de você sempre usar in spite of, 3 palavras, e despite, uma única palavra. Não vai colocar despite of porque está errado, não existe, tá? Despite é usado uma única palavra. Agora, in spite of é uma expressão com 3 palavras. Outro exemplo. I'm not tired in spite of working hard all day. I'm not tired in spite of working hard all day. Eu não estou cansado, apesar de ter trabalhado o dia todo. Outro detalhe é o seguinte, você está percebendo que eu não traduzo esse ing. Então, essa é a estrutura em inglês. Em inglês, você coloca o verbo com ing. Só que em português, você não tem como usar o gerúndio nessas frases. Então, você vai ter que colocar em algum outro tempo. Então, nesse exemplo, eu traduzi como apesar de ter trabalhado o dia todo. Tá vendo? Então, eu usei ter trabalhado. Mas em inglês, você não vai colocar nada disso. É só o ing. E aí, claro, pelo contexto, você vai ver qual a tradução que vai ficar mais adequada para isso. In spite of all my careful plans, a lot of things went wrong. In spite of all my careful plans, a lot of things went wrong. Apesar de todos os meus planos cuidadosos, muitas coisas deram errado. Bom, então, lembra que in spite of ou despite significam a mesma coisa. Você pode usar um pelo outro sem problemas. Você pode usá-los no começo ou no meio da frase também, não tem problema. E você sempre vai usá-los com substantivos, pronomes ou verbos com ing. Beleza? Although, though e even though podem ser usados também no começo ou no meio da frase e são sempre usados com sujeito e verbo. A palavra though, ela só é um pouquinho mais informal do que although. Não que although seja formal, né? Palavra normal, mas though seria uma versão um pouco mais informal de although. E a palavra even though é a mesma coisa, só que com um pouco mais de ênfase, né? Quando você acrescenta a palavra even, você está dando um pouco mais de ênfase na sua ideia. Então deixa eu dar exemplos desses casos também. I really enjoyed your lecture, though there were some parts I didn't understand. I really enjoyed your lecture, though there were some parts I didn't understand. Eu realmente gostei muito da sua palestra, embora tenham algumas partes que eu não entendi. Though he tries hard, he always fails. Though he tries hard, he always fails. Embora ele se esforce muito, ele sempre falha. E você pode usar even though quando você quer dar mais ênfase. Por exemplo, even though I was very tired, I couldn't sleep. Even though I was very tired, I couldn't sleep. Então, embora eu estivesse muito cansado, eu não consegui dormir. Uma observação interessante é que a palavra though é muito comum no inglês falado, usada no final da frase.
Então, ficaria assim. I would like to travel on my next vacation. I don't have money though. I would like to travel on my next vacation. I don't have money though. Então eu estou dizendo que eu gostaria de viajar nas minhas próximas férias, mas eu não tenho dinheiro. Então é interessante que esse though que eles colocam no final, né, que vem aí do embora, é mais ou menos como se a gente falasse mas no meio da frase. Então é como se eu dissesse que eu gostaria de viajar, mas eu não tenho dinheiro. Você poderia usar o but sem problemas, mas você vai perceber que é muito comum no inglês falado eles colocarem o though no final para dar esse contraste. I'm sorry, I can't stay for lunch. I'll have a coffee though. Desculpe, eu não posso ficar para o almoço, mas eu vou tomar um café. Tá vendo? Então esse mas a gente costuma usar no meio da frase, né, em português, mas em inglês você pode usar o but quando você coloca no meio, mas é muito comum eles usarem no final a palavra though com esse sentido. He can't dance. He sings well though. He can't dance. He sings well though. Ele não sabe dançar, mas ele canta bem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Esse é um assunto para quem já tem um inglês de nível intermediário, então não é um assunto para iniciantes. Se você é iniciante e assistiu esse vídeo e ficou confuso, é natural. Você precisa de um pouco mais de experiência para que isso faça sentido para você. Ok? Então dá um joinha aí pra gente e se inscreva no canal para você receber outros vídeos como esse. E se você quiser ver outros vídeos também, acesse o nosso site, o manualdoinglês.com.br. So, see you next class. Bye bye.